Muitos instrumentos musicais modernos são complicados ou têm muitas peças. Alguns precisam de um suporte ou de um banquinho, mas o cajón é um tambor, um suporte e um assento, tudo em uma caixa só. Essa simplicidade pode ser a chave para sua jornada pelos continentes e culturas, tornando-se um dos instrumentos de percussão mais populares do mundo hoje. A história do cajón começa na África Ocidental, onde os nativos tinham ricas tradições musicais concentradas na percussão e na dança. Quando muitos deles foram capturados e levados para as Américas como escravos, trouxeram essa cultura, mas sem seus instrumentos nativos tiveram que improvisar. Os escravos africanos na costa do Peru não tinham os materiais ou oportunidade de criar seus tambores tradicionais, como o djembe ou o dundum. Mas o que tinham eram muitos caixotes. Eles não eram apenas acessíveis, mas sua aparência discreta pode ter ajudado a contornar leis que proibiam os escravos de tocar música. Os primeiros carrões peruanos consistiam em uma caixa simples com 5 lados de madeira grossa. O 6º lado, feito de uma camada mais fina de madeira, seria usado como superfície de batida, mais conhecida como tapa. Um buraco foi cortado no lado de trás para permitir que o som escapasse. Com o desenvolvimento da cultura afro-peruana, o nascimento de novas formas de música e dança como a zama cueca e a criação do festejo e lando, o cajón se tornou um instrumento musical por direito. As primeiras mudanças envolviam apenas dobrar as tábuas da caixa para ajustar o som, e quando a abolição da escravidão introduziu o cajón a uma população maior, houve mais improvisação e experimentação. Talvez a pessoa mais responsável pela introdução do cajón para o público europeu tenha sido o violinista de flamenco Paco de Lucía. Ao viajar pelo Peru em 1977, ele e seu percussionista Rubem Dantas descobriram o cajón e o levaram para a Espanha, reconhecendo seu uso potencial na música flamenca. Ao colocar cordas de violão por trás do tapa, os músicos de flamenco criaram um som de repique, combinado com o tom de base regular. Isso deu ao cajón um som parecido com o de um conjunto de tambores. O cajón se espalhou rapidamente, não só se tornando padrão no flamenco, mas também sendo usado em gêneros como folk, jazz, blues e rock. Hoje, muitos cajóns especializados são fabricados, alguns com cordas ajustáveis, alguns com múltiplas superfícies de batida e alguns com um mecanismo de repique. Porém, o conceito básico continua o mesmo, e a história do cajón mostra que as coisas mais simples podem ter o potencial mais incrível quando você pensa fora e dentro da caixa. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.